Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Amados e amadas de Deus, o Evangelho vai mostrando a atividade de Jesus. Agora Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Tiago e João. E foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. O que está acontecendo na casa de Simão e André? A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Eles logo levaram a notícia para Jesus, que a sogra de Simão está com febre. E o que faz Jesus? Jesus, amados e amadas de Deus, não é indiferente diante da dor, do sofrimento das pessoas. O Evangelho diz: "E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se." Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Amados e amadas de Deus, alguém que curada começa a servir. Jesus começa a servir os discípulos. Aqui, amados e amadas de Deus, há um processo interessante, um caminho interessante que deve ser um caminho também para todos nós. Jesus também um dia curou cada um de nós. Jesus nos tomou, transformou a nossa vida, nos curou. Quem é o discípulo, a discípula? É aquela que, curada por Jesus, serve Jesus, serve os irmãos, as irmãs. Mas o Evangelho continua mostrando a atividade de Jesus. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Amados e amadas de Deus, trazem as pessoas até Jesus. O que faz Jesus? Jesus as cura. Jesus as livra do poder do demônio. Jesus as livra do domínio do demônio. Jesus liberta as pessoas. E o Evangelho diz: "E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era." Agora, o que acontece de madrugada? Se nós percebermos bem, o Evangelho narra uma jornada de Jesus. Narra um dia de Jesus pela manhã, está na sinagoga, depois vai para a casa de Simão Pedro e de André. À tarde cura as pessoas. O Evangelho diz: a cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus cura as pessoas. E agora de madrugada, já estamos no outro dia, o que faz Jesus? O Evangelho diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto.
Imagem bonita, imagem de Jesus como grande orante. A oração é entrar em sintonia com o mistério do Pai. A oração é entrar em sintonia de amor com o mistério de Deus. E é isso que faz Jesus. O Evangelho diz que Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Amados e amadas de Deus, Jesus não se deixa aprisionar pelas pessoas. Jesus, ele tem consciência que ele deve ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando a boa notícia do reino de Deus, colocando em movimento o reino de Deus. E o evangelho se conclui: e andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus prega, Jesus expulsa, liberta as pessoas do domínio do demônio. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a nos encontrarmos com o mistério de Jesus, a perceber que Jesus também nos curou e que curado nós somos chamados a nos colocarmos ao seu serviço, nos colocarmos ao serviço dos irmãos e das irmãs. Que este evangelho nos ajude também a sairmos da nossa indiferença. Jesus, ele não é indiferente diante do sofrimento das pessoas, diante da dor das pessoas. Que este evangelho nos ajude também a sermos homens e mulheres de oração. Jesus rezou, Jesus nos ensinou a rezar. O discípulo, o seguidor, a seguidora de Jesus é aquela que também vai se colocando cada vez mais no caminho da oração, vai crescendo no caminho da oração, vai crescendo num caminho profundo de intimidade com Jesus, com o Pai de Jesus, no dom do Espírito. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.